quais os riscos de uma gestação na adolescência? Neste vídeo, falaremos um pouco sobre as etapas do período gestacional e os riscos que a gravidez precoce pode trazer. Antes do bebê ser completamente formado e estar apto a nascer, acontecem vários processos após ocorrer a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Este se torna um zigoto e o zigoto possui características únicas provenientes da junção do DNA da mãe e o DNA do pai. Os próximos estágios são referentes ao desenvolvimento do embrião, que se desenvolve dentro da bolsa amniótica que fica ligada à placenta e esta, por sua vez, ligada à parede uterina. Ele flutua no líquido amniótico contido no interior da bolsa. Essa organização permite a troca de nutrientes entre a mãe e o embrião. O primeiro trimestre. A maioria dos órgãos começam a se formar após 3 semanas de gestação. Nessas primeiras semanas, o zigoto se torna embrião, após várias divisões celulares acontecerem. É nos 3 primeiros meses que o embrião se alonga e adquire formato humano, ainda que incompletas, todas as partes do corpo do embrião estão presentes. O embrião passa a ser um feto e o coração já começa a bater. E em alguns casos, passa a ter alguns reflexos e estímulos. Neste período, é comum que a mãe sinta mais enjoos, intensa vontade de fazer xixi, muitas oscilações hormonais e nota o aumento dos seios e alguma diferença no tamanho de sua barriga. No segundo trimestre, a partir do 4º mês, os pequenos grandes detalhes do feto começam a aparecer, como as impressões digitais e a formação dos cabelos. É comum nessa época da gestação que seja identificado o sexo do bebê, pois as estruturas estão mais definidas. Há também a formação dos sentidos do feto, como olfato, paladar, tato, audição e visão. Portanto, ele se torna capaz de ouvir sons externos como a voz da mãe. Nessa etapa, o feto cresce até 29 centímetros. E em caso de parto prematuro, se em um hospital bem equipado, tem maiores chances de sobrevivência. A mãe nota menos enjoos, maior sensação de bem-estar, aumento do apetite, um aumento significante do tamanho da barriga e os movimentos do bebê. Ela nota também aumento do inchaço nos órgãos inferiores, porque o tamanho do útero atrapalha a circulação sanguínea. O terceiro trimestre. Já nessa fase, o tamanho do feto aumenta de forma significativa, pois este passa a adquirir gordura para prover aquecimento após o nascimento. Também passa a abrir e fechar os olhos e perceber a diferença entre o claro e o escuro. Neste momento, o feto já consegue movimentar a cabeça. A mãe nota maior movimentação do feto na sua barriga, passa a sentir dores provenientes do peso do bebê e pode sentir alguma dificuldade para respirar e maior cansaço. Ainda nessa fase, estão sendo amadurecidos os pulmões, que continuam a se desenvolver até quase o momento do parto, e o sistema nervoso, que continua amadurecendo até o 1º ano de vida do bebê após o nascimento. Próximo de completar 40 semanas de gestação, o bebê está pronto para nascer, com todos os órgãos formados e em perfeito funcionamento. Já consegue movimentar as mãos e o parto pode acontecer em qualquer momento. Para que aconteça bem, o bebê precisa estar posicionado com a cabeça para baixo em direção ao assoalho pélvico da mãe. O parto normal. A mãe começa a sentir contrações induzidas pelo hormônio ocitocina próximo ao momento do nascimento e inicia-se a dilatação do canal vaginal, que é a via por onde o bebê sairá. E na maioria dos casos é uma etapa dolorosa. Tem-se a saída do líquido amniótico, a saída do bebê acontece no período expulsivo e logo após a expulsão do feto, acontece a decuitação da placenta. Nesta etapa também tem contrações, mas são indolores. Parto cesáreo. Neste parto, uma cirurgia é realizada, na maioria das vezes previamente agendada durante o pré-natal. Antes desse procedimento, é aplicada uma anestesia lombar na mãe e é realizado um corte no abdômen inferior um pouco acima do púbis, e os tecidos vão sendo cortados até chegar ao útero, de onde o bebê e a placenta serão retirados. Por ser um procedimento cirúrgico, a recuperação é mais demorada. Bom, agora que já possuímos noções da tarefa da gestação, foi possível compreender que acontecem muitas mudanças no corpo da gestante. Quando essas mudanças são somadas às mudanças provenientes do período em que o corpo já está mudando naturalmente, que é durante a adolescência, as consequências na maioria das vezes não são boas.
Portanto, podemos falar sobre os riscos que uma gestação durante a adolescência pode causar. Definida como um período etário compreendido entre 10 e 19 anos completos, a adolescência é uma fase do desenvolvimento que marca a passagem da infância à vida adulta. É uma etapa em que muitas mudanças acontecem, caracterizadas principalmente por crescimento rápido, surgimento das características sexuais secundárias, conscientização da sexualidade, estruturação da personalidade, adaptação ambiental e integração social. Como muitas adolescentes não estão preparadas físicas ou mentalmente para a gravidez e parto, a probabilidade de sofrer complicações é maior. A gravidez precoce e o parto durante a adolescência podem prejudicar o desenvolvimento saudável de uma menina até a idade adulta e afetar negativamente sua saúde, além de afetar suas oportunidades educacionais e segurança financeira. Mães adolescentes têm maior probabilidade de dar à luz antes do prazo devido à imaturidade ginecológica, como colo do útero curto, 25 milímetros, e volume uterino pequeno, e possuem maior suscetibilidade a infecções subclínicas. Gravidez em mulheres com menos de 19 anos está associada a vários riscos como infecção do trato urinário, aumento da pressão arterial, que pode levar à eclâmpsia. A mãe pode apresentar graves quadros de anemia por deficiência de ferro, que aumentarão as chances de hemorragia durante e pós-parto. Além de todos os riscos que a mãe pode sofrer, o bebê poderá nascer com baixo peso e de parto prematuro, que é antes de 32 semanas de gestação. Será mais suscetível a contrair doenças e a sofrer lesões durante o parto. Terá mais chances de ficar internada em UTIs e de ter alterações da glicemia, maior tendência a malformações, terá maior risco de natimorto e atraso no desenvolvimento cognitivo e físico, como riscos a longo prazo. Ademais, todos os perigos físicos, os riscos psicossociais associados à gravidez precoce, muitas vezes têm um impacto ainda maior nas mães que demoram a entender a situação. Na maioria das vezes, a gravidez não é planejada e o trauma de ter todos os planos interrompidos pode levar a quadros de depressão crônica e baixa autoestima devido a todas as mudanças repentinas. Em muitos casos, a evasão escolar é necessária. A falta de rede de apoio e o abandono paterno contribuem para esse fato. E como evitar a gravidez? Existem vários métodos, mas nesses casos, a educação sexual é fundamental, já que muitas jovens não têm conhecimento das formas de se prevenir uma gravidez indesejada. Agora falaremos um pouco sobre os métodos contraceptivos. Os métodos de barreira são os preservativos feminino e masculino, mais conhecidos como camisinhas, que além de prevenir a gravidez, também protege contra as ISTs. Outro método de barreira é o diafragma. Os métodos hormonais são as pílulas anticoncepcionais, o implante subcutâneo e os anticoncepcionais injetáveis. É importante lembrar que os métodos hormonais, antes de serem utilizados, é necessário consultar um médico. Como método contraceptivo hormonal de emergência, existe a pílula do dia seguinte. E, por fim, existe o DIU, que é um dispositivo intrauterino que é inserido dentro do útero. O SUS oferece a implantação do DIU de cobre gratuitamente. No nosso perfil do Instagram, temos 2 posts explicando sobre cada um dos métodos anticoncepcionais. Deixaremos na descrição do vídeo o link desses posts caso você tenha interesse em saber mais. Bom, agora que você já sabe sobre os riscos da gravidez na adolescência e as formas de evitá-la, nosso papo se encerra por aqui. Lembre-se, para mais informações, consulte um médico especializado na área. Não podemos esquecer que, em caso de gravidez, os exames pré-natais devem ser iniciados o mais rápido possível, visando evitar maiores riscos à mãe e ao bebê. Converse com adultos de sua confiança e procure sempre se informar. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos que também irão gostar desse tipo de conteúdo. E siga nosso perfil no Instagram, @umavisitaaucorpohumano, e se inscreva ao nosso canal. Muito obrigada! Essas foram as nossas referências. Até mais!